Olá, povo abençoado, graças e paz, tudo bem? Deus abençoe sua vida poderosamente hoje e sempre. Conta uma história na Bíblia que o povo de Israel passou por um período de tempo que passaram muita dificuldade, muita fome pela vontade permissiva de Deus, porque eles fizeram aquilo que desagradou muito a Deus, fazendo com que Deus permitisse que eles passassem por 7 anos de muitas privações alimentícias, permitindo com que os midianitas saqueassem o produto agrícola, os animais, fazendo com que o povo de Israel vivesse nas concavidades das rochas. E se findando um período do juízo de Deus, da permissão do juízo de Deus de 7 anos, Deus ele enxergou um homem malhando trigo no lagar, por nome Gideão, né? Que se encontra o texto no capítulo 6 em diante do livro de Juízes. E Deus ele pronunciou uma palavra para Gideão dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas no momento que Deus falou com ele, ele externou algo que estava dentro do coração dele, dizendo: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que aconteceu com as maravilhas que ouvimos falar que o Senhor fez com o teu povo? Ou seja, Gideão naquele momento ali, ele externou uma crise de identidade. Ele estava passando por uma crise na sua existência, né? Em algum momento ali ele quis atribuir a Deus aquela dificuldade que ele estava passando. Só que Deus, ele trabalha de uma maneira peculiar para poder não perder ninguém. E ali era um tratar de Deus, era um trabalhar de Deus. E a Bíblia diz que Gideão ele estava malhando trigo no lagar. Só quando nós vamos estudar sobre, o lagar não era um lugar de malhar trigo, porque o trigo se malha na eira, né? Porque se bate o trigo, coloca na peneira, joga para cima e o vento sopra a palha e fica só o trigo. Mas Gideão, insistentemente, ele estava perseverando ali, malhando trigo dentro de uma pedra côncava, né? Onde não tem vento ali, a dificuldade era grande, a fome era grande, o cenário era inóspito, o cenário era de dificuldade, o cenário era de fome, mas Gideão estava ali perseverando para poder guardar algum pouco de trigo ali para poder fazer algo para comer, para não morrer de fome, porque os midianitas, a Bíblia diz, juntamente com os amalequitas, vinham saqueando a terra como se fosse gafanhoto na lavoura, né? E alguns do Oriente ainda, pela permissão de Deus. Então a Bíblia diz que nesse período de tempo o povo de Israel estava vivendo nas rochas, né? Nas cavernas, nas pedras, para fugir dos midianitas. Então o cenário era um cenário difícil, de fome, um cenário de morte. E Gideão, ele externou ali uma insatisfação, uma indignação. O que foi feito das tuas promessas? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio, né? Aí o Senhor foi e falou para ele: ó Gideão, vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Está no versículo 14 do capítulo 6. Tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quando Deus falou isso para Gideão, Gideão no versículo 15 ainda disse assim: ai meu Senhor, como livrarei Israel se a minha família é a menor em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai? Aí o Senhor foi e falou com ele: Gideão, eu serei contigo, Gideão, e tu livrarás Israel, Gideão, da mão dos midianitas como se fossem eles todos um homem só, porque eu sou contigo, Gideão. Louvado seja Deus. Sabe o que eu entendo aqui? O cenário era um caos, era de morte, era de luta, crise de identidade, crise existencial da parte de Gideão, mas Deus continuava sendo o mesmo. Louvado seja Deus. Quando Gideão disse: Senhor, mas como é que eu vou livrar Israel da mão dessa multidão de homens dos midianitas, dos amalequitas, se a minha família é a menor em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai? Sabe o que eu entendo? Nunca foi por quem Gideão era, mas por aquele que estava falando com Gideão. Pega isso para o teu coração. Às vezes nós queremos entender como é que vai ser. Ô glória, você tem que crer, não é entender como é que vai ser. Às vezes Deus fala algo
E nós somos simplesmente incrédulos, porque nós queremos acreditar diante do cenário estereótipo que está diante de nós. Mas pega para a tua vida isso, nunca será pelo que você é, mas por aquilo que você acredita e por aquele que fala contigo. Porque o cenário era um caos. Gideão, olhando para a família dele, para ele é óbvio que ele não ia conseguir nada. Só que o que Deus viu em Gideão e ele quer ver em mim e você? Perseverança. Perseverança. Ele poderia ficar prostrado e esperar a morte chegar, mas não, ele estava lá malhando trigo, repito, no lagar. Mas o lagar não é lugar de malhar trigo, o lagar é lugar de pisar uva, para poder aproveitar ali o suco da uva pisada e pegar o bagaço e jogar fora. Trigo se malha na eira, só que para quem é perseverante, qualquer dificuldade não vai parar ele, não. Ele vai perseverar, ele vai continuar. Foi isso que Deus viu em Gideão. Gideão, eu estou vendo a tua perseverança, Gideão. Deus não falou isso, mas eu estou conjecturando. Deus poderia falar assim: ô Gideão, não é pela tua família, não é pela tua força, é porque eu te enxerguei perseverando, Gideão. Então Deus fala para mim e para você nessa manhã: persevera. O cenário é difícil? Persevera. As dificuldades são grandes? Persevera. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Se você ficar prostrado no momento da dificuldade, da luta e da aflição e da prova, você vai morrer sem tentar. Você vai deixar o cenário estabelecer quem você é? Não. Rompa. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, tudo aquilo que tem tentado limitar a tua adoração, a tua fé, a tua vitória, em nome de Jesus, acredita em Deus. Nunca foi por quem Gideão era, ou por quem a família dele era. Ei, Deus trabalha de maneira extraordinária na vida daqueles que são menores, dos pequenos, porque o grande só é Ele. Samuel, existe algum ainda aí? Perguntou Samuel para Jessé. Tem um menor. Onde ele está? Por que ele não está aqui? Por que só os grandes estão aqui presentes? Cadê o menor? Chama ele lá, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar à mesa para se alimentar. E foi ungido quem? O menor, Davi. Gideão, ele não encontrava nele possibilidade para executar o que Deus falou. Mas você não tem que encontrar em você mesmo, você tem que encontrar em Deus. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode ser alguém que ninguém dá nada. Você pode ser uma pessoa iletrada. Você pode ser uma pessoa neófita, um novo convertido. Você pode ser uma pessoa difícil. Mas se Deus falou com você, receba a vitória. Como é que vai ser, pastor? Eu não sei. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Porque Ele fala pela palavra e se responsabiliza. Aquele momento era um momento de crise, de dificuldade. Mas Deus disse naquele momento: basta esse sofrimento. Eu falei que o período de tempo de luta, de prova, de escassez ia ser 7 anos. Findou os 7 anos. Agora a bonança vai chegar. A vitória vai chegar. Aí eu te pergunto: que cenário seria esse texto se Gideão não tivesse perseverado? Você pode pensar nisso? O cenário pode ser mudado pela tua perseverança ou não. Depende de você. Receba essa palavra. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito e verdade. Continua, Pai, nos sustentando e que possamos ser perseverantes no momento da luta, da prova, da adversidade e do vento, acreditando que o Senhor nos dará vitória se perseverarmos, crendo que o Senhor é o nosso provedor, sustentador. Pai, eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E persevera, Gideão, que a vitória vem logo aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe.